Olha esse disco aqui, ó, 100% de uso. Ó. Seu computador está travando, abrindo programas a conta-gotas de maneira bem lenta. Isso não é necessariamente falta de memória ou vírus. Na maioria das vezes, o próprio problema está no disco ou em arquivos corrompidos do próprio Windows. E o seu sistema já tem tudo o que precisa para resolver isto, sem instalar nada. Fala pessoal, aqui é o Alan. E nesse vídeo eu vou te mostrar a sequência correta de fazer esse reparo, utilizando o CHKDSK, o SFC e DISM, e mais algumas ferramentas complementares. Bora lá? Antes de sair digitando o comando, é importante entender que lentidão e travamentos têm duas origens principais. A primeira, problema no disco, setores físicos ou lógicos defeituosos que corrompem dados, e a ferramenta para isso é o CHKDSK. Nessa imagem eu trouxe dois exemplos, aqui é um HD mecânico, e está mostrando aqui os setores bons e os setores defeituosos, aqui é de maneira alegórica, né? E aqui é o NVMe, mostrando que os chips que estão com problema. Essa imagem aqui é um HD mecânico gravando dados, e aqui é a forma como esses dados são gravados, de maneira de impulsos magnéticos entre zeros e uns, é assim como se forma. Aqui é um outro exemplo, são três tipos de armazenamento, aqui é um SSD, um NVMe e um pendrive. Os três compartilham a mesma tecnologia, que são os chips de memória flash, que são esses chips grandes aqui, ó, que tem nos três. Só vai mudar modelo, marca, fabricante, enfim. E a segunda são arquivos do próprio Windows corrompidos, né? Por vírus, queda de energia ou atualização mal aplicada. E para isso a gente vai usar o SFC e o DISM. E a sequência correta é sempre essa. Primeiro a gente vai usar o CHKDSK, depois o SFC e por último o DISM. E usando o CHK primeiro, a gente garante que isso resolve os problemas no disco e o SFC não encontre falsos erros causados por setores defeituosos. Ok? Mas antes de qualquer coisa, é importante, não interrompa nenhum desses processos se o computador desligar no meio de uma correção, há o risco de perda de dados. Então é lógico, se você estiver fazendo isso, estiver num PC e acabar a energia, paciência, provavelmente vai corromper dados. Mas se não, usa um horário, vai tomar um café, ou à noite, enfim, um horário que você tenha bastante tempo, principalmente se for fazer os três processos, ou o processo completo. É necessário bastante tempo, tá bom? Então, pessoal, antes da gente continuar, só para lembrar que aqui, ó, nessa aqui eu fiz uma simulação. Pode ver que o meu disco aqui ele tá zero, porque não estou trabalhando, a máquina está parada, né? Eu estou acessando essa máquina remotamente. Então eu vou parar aqui para poder fechar isso aqui, ó. E você vê que o disco ainda está zero. Então aqui eu simulei com esse programinha aqui, para ele fazer leitura e gravação no disco, para o disco ir a 100%, também não, o disco voltou a 99%. Mas isso é só uma simulação, tá bom? Quando sua máquina não tiver com problema, ela não vai estar normalmente a 100%, ela vai estar de acordo. Começando pela primeira ferramenta, a gente vai clicar aqui com o botão direito no menu iniciar, e vamos em Windows PowerShell Admin, ou Windows Terminal Admin, depende da versão do Windows, né? O 10 ou 11. Ele vai abrir, pedir autorização, você vai clicar em sim. E aqui na tela a gente vai escrever o seguinte, vai escrever chkdsk c:/f e vai dar um Enter. O Windows ele vai perguntar, ó, ele verifica, né, que o sistema está em execução e vai pedir para ser executado da próxima vez que você reiniciar a máquina. Então você não necessariamente precisa fazer isso agora, você vai clicar aqui em sim e vai dar um Enter. Então, ele só vai gravar essa informação e da próxima vez que você reiniciar a máquina, ele vai entrar em operação e executar essa ferramenta, tá bom? Mas você pode fazer também isso simultaneamente, né? Dá um Ctrl, executa esse comando, dá um S, clica em sim e reinicia a máquina. E espera ele executar a operação. Se ainda assim os problemas continuarem, você vai executar o mesmo comando, só que dessa vez a gente vai colocar o /F e o /R. E vai fazer a mesma coisa, vai dar um Enter, de novo ele vai ver que está em operação, vai pedir para fazer isso da próxima vez que reiniciar a máquina, vai clicar em sim, e vai ficar salvo lá esse comando. Quando você reiniciar a máquina, ele vai entrar em operação. Um detalhe, o parâmetro F ele é rápido, ele vai só verificar se tem problema nos discos e tal, mas ele não vai verificar o disco se tem erro de leitura e gravação.
O /R, ele vai fazer o seguinte, ó. Vou pegar essa imagem aqui que eu trouxe da internet, ó. Imagina que o disco é fatiado dessa forma aqui, né? Só que são bloquinhos muito diminutos, né? Isso aqui tá gigantesco aqui, né? Então ele vai em bloco por bloco, em setor por setor, ele vai ler, grava, ok, lê, grava, ok, lê, grava, ok. Aonde ele lê, grava e não consegue, lê, grava e não consegue, ele marca esse vermelhinho. Na verdade ele marca antes, né? Mas enfim, ele marca o bloco lá, que aquele bloco é vermelho. Então esse aqui ele não acessa nunca mais. Por isso que quando o disco começa a aparecer bad block, que a gente chama, aí o certo é trocar o disco, né? É nem utilizar mais. Seguindo aqui com a nossa verificação, vamos executar agora o SFC. Então, para isso a gente vai vir com o botão direito no menu iniciar, Windows PowerShell Admin, clique em sim, e aqui a gente vai escrever sfc /scannow e dá um enter. Essa máquina é um pouco devagar, então ele vai demorar um pouquinho para começar o processo aqui. Enquanto isso, brincar na sala de justiça, vamos lá. Então, depois que ele executar esse SFC Now, existem 3 possíveis resultados. O primeiro seria nenhum erro encontrado, o problema está em outro lugar. Então ele passa, então não encontra nada, e fala, pô, então não precisa nem continuar por disco, porque ele não encontrou nada. Ou pode fazer também por desencargo. O segundo seria, ele começou a trabalhar lá. O segundo seriam erros encontrados e corrigidos, e o problema resolvido, né? Aí você reinicia o computador e toca a vida. E o terceiro são erros encontrados, mas não corrigidos. E aí a gente passa para o dízimo. Tá bom? Então, deixa ele trabalhar aqui e a gente vai para a próxima ferramenta. Próxima ferramenta, dízimo. Eu fiz uma colinha aqui, ó, da ferramenta. A gente só copia isso aqui. Eu vou deixar na descrição. E cola aqui. E ele é super rápido a primeira checagem, né? Então, vamos lá. Por que ele é rápido, né? Então, o dízimo seria um nível de reparo um pouco mais profundo. E quando o SFC fala, geralmente é porque o próprio cache de arquivos saudáveis do Windows está corrompido. E aí o dízimo corrige isso baixando os arquivos diretamente dos servidores da Microsoft. Então você vai precisar de internet para executar os 3. O primeiro não, você viu que foi rápido, né? Ele não precisa. Então a gente vai aqui para o segundo comando. Vamos copiar aqui. E colar aqui. Eu não sei porque ele não copiou, não colou, mas vamos voltar de novo aqui, ó. E a gente vai copiar ele aqui. Beleza, você vê que ele vai demorar um pouco mais. Esse segundo comando, né, vamos ver lá. Ó. O primeiro ele só verifica se há corrupção, né, se tem arquivo corrompido, né? E o segundo faz uma varredura mais completa. Então, isso que ele está fazendo agora. Ó. Mas eu não vou deixar porque vai demorar, então, senão vai tomar tempo de vocês aqui, tá? Eu vou cancelar isso. Se não der para cancelar, porque ele demora. A gente fecha aqui, vamos abrir uma nova janela e vamos para o terceiro. Então, para o terceiro comando, a gente vai copiar aqui esse terceiro comando. E esse sim precisa da internet, né? Esse é o comando. E aí, teoricamente, né? Porque eu digo teoricamente porque eu não estou deixando terminar aqui, estou só mostrando para vocês, né? Então, depois que ele termina aqui, porque o primeiro ele faz essa checagem rápida, vê se tem arquivo corrompido. O segundo, né, ele faz uma varredura mais completa. E o terceiro baixa os arquivos. Então, depois que os 3 executarem, você reinicia a máquina. Se ele pedir, senão você não precisa reiniciar. Só vai de novo e executa o SFC, que a gente fez antes, né? Deixa eu parar aqui de novo. Também não vai dar. Então, vamos fechar aqui de novo. Vamos abrir aqui de novo. Agora sim. E a gente vai de novo naquele primeiro comando que nós executamos, que é o sfc /scan now, né? E deixa ele rodar de novo, tá bom? Para ver se o primeiro corrigiu, o segundo fez uma correção mais profunda, o terceiro baixou os arquivos e depois está tudo ok. E depois que estiver tudo ok, a gente reinicia o computador, ok? E aí agora a gente vai ver umas ferramentas complementares para todo esse processo aqui. Para as ferramentas complementares, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se depois de tudo isso que você fez, CHK, DSK, SFC, dízimo, enfim, nada resolveu, ainda existem 3 itens a serem verificados. O primeiro é a saúde física do HD. Então, o que a gente fez foi verificar defeitos lógicos, né? Então, por exemplo, quando essa agulha aqui grava informação ali, e ela está gravando impulso magnético e lendo impulso magnético. Isso é lógico. Isso não é um defeito físico na agulha, por exemplo.
Então, essa ferramenta aqui, esse comando que a gente vai escrever aqui, ó, esse get physical disk, deixa eu copiar ele aqui, ó. Ele vai checar a saúde física do disco. Lembrando que as máquinas mais modernas, até acho que alguns anos atrás, elas trazem um utilitário na BIOS, e esse utilitário, toda vez que você liga a máquina, se ele tiver algum problema no disco, ele verifica o disco e fala, ó, o seu disco está com problema, já quando você liga a máquina. Porém, se ela não verificar, tem como fazer isso aqui. Aqui ele foi rápido, porque na verdade, eu já executei esse pré-comando, então ele já tem tipo um relatório guardado. Ele vai lá dar um ok e fala, tá, beleza, tenho 2 HD nessa máquina, tem um SST que está instalado no Windows e o outro que está instalado no Linux. Ok? Legal, então isso aqui é no Windows 11, a gente vai executar esse comando, e para o Windows 10 é esse comando. Tá? Eu vou deixar tudo isso aqui na descrição do vídeo. Depois o que a gente pode fazer é checar a memória RAM. A memória RAM tem uma peculiaridade aqui, ó, que vai aparecer aqui, ó. Deixa eu colar aqui. Quando você executar o comando, ela quer que você reinicie a máquina. Ele precisa que você reinicie a máquina para poder fazer essa checagem. Então, reiniciar agora, verificar se há problemas recomendado, ou verificar se há problemas na próxima vez que você reiniciar o computador. Tipo igual o CKDSK, né? Você dá um ok aqui, ó, e aí ele agendou isso aqui. Então não preciso fazer isso agora. Da próxima vez que eu reiniciar a máquina, ele vai checar a memória dessa máquina aqui. Certo? E por último, e não menos importante, checar os arquivos. Vou colocar aqui, ó, os arquivos temporários do Windows. Ele vai abrir o utilitário do Windows, que às vezes é um pouquinho lerdinho, ó, esse daqui, ó, que vai verificar arquivos temporários. Tá? Então, verificar arquivos temporários, falei besteira agora, excluir os arquivos temporários, né? E outros arquivos que vai aparecer aqui, vamos ver se essa caixa aqui, se esse comando, ele, como é que fala? Ele abre outras opções e não vai direto só limpar os temporários, porque quando você vai no C lá e dá esse comando aqui, ele abre outros arquivos também para poder ser limpos. Legal. Mas eu vou cancelar para não tomar tempo aqui no vídeo. Deixa eu ver. Ó, aqui, ó. Ele abre essa caixinha aqui, ó. Eu posso fazer escolhas outras, ó, apagar atualizações do Windows, o Windows Defender, tipo, como se fala? Cache dele, na verdade, não é ele, é cache, né? Enfim, tá vendo? Tem várias coisas, ó, apagar a lixeira, tem várias coisas. Eu seleciono o que eu quero aqui, dou um ok e finish. Tá certo? Então é isso daí. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, deixa um like para dar uma força pro canal aí, tá bom? Abraço e até o próximo vídeo.